E aí, pessoal, nós temos os causadores de doenças e acidentes. Falamos aqui já, né? Doença é um processo que vai, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo, né? Estando trabalhando sempre naquele ambiente. Então, isso é uma doença do trabalho. É isso que Ramazzini começou a relacionar, né? A ocupação com o adoecimento. E isso nós temos uma lei lá no INSS que traz, né, inspirado lá em Ramazzini ou não, não sei, mas traz exatamente isso. Algumas profissões, algumas ocupações que é sabido que vão resultar em algumas doenças do trabalho, certo? Essas são as chamadas doenças do trabalho. Acidentes de trabalho têm a consequência imediata, cortar um dedo, machucar, enfim, esmagar, né, principalmente mãos, né, membros superiores, acontece muito isso na área de vocês, esmagamento de membro, cortes. Então, isso é um acidente de trabalho, né, algo imprevisível, não estava no planejamento, aconteceu e eu tenho a consequência imediata, né. Para isso, para causadores de doenças ou acidentes, nós chamamos que são os agentes, tá? Então, os agentes é que causam o acidente. Agente de risco, nós chamamos. Então, no caso de um corte, qual era o agente de risco? A faca, tá? Ou a lâmina, enfim, o que for que estiver sendo usado. Então, agente é aquilo que entra em contato. Uma doença pulmonar, qual era o agente? Pode ser a poeira, pode ser, enfim, metal pesado, né? Tudo que for inalado. Então, o agente é o responsável por esse adoecimento ou pelo acidente. Ficou claro? Agente de risco. E aí nós temos duas normas específicas que trazem esses agentes. Uma é a NR9, né? Nós vamos ver depois cada uma das normas, tá? Mas a NR9, ela traz os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, ela fala dos agentes físicos, químicos e biológicos, 3 classes, tá? Já a NR5, que trata sobre a CIPA, sobre mapa de risco, que nós vamos ver bem detalhado durante a disciplina, ela traz 5 classes. Então, ela distribui esses agentes em 5 classes, que são físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico ou de acidente, tá? Então, o que nós vamos sempre trabalhar quando a gente falar em agente de risco, nós vamos imaginar essas 5 classes. Por que eu quero chamar atenção para as classes e para os agentes? Hoje, o que mais provoca afastamento, que provoca todo aquele déficit lá na Seguridade Social, são os riscos ergonômicos, tá? Ou seja, provocado por agentes ergonômicos. Vamos abrir uma aspas aqui e vamos detalhar bem. Ergonômico. O que é ergonomia? Ergonomia é você se manter na tua naturalidade, né? Para o qual você foi projetado aí, seja por Deus, seja pela biologia, para atuar. Então, isso vale para a questão física, então desde postura até para as questões fisiológicas, horário de dormir, horário de acordar, equilíbrio hormonal, enfim. Então, tudo que tem a ver com posição incorreta, carregar peso a mais do que a tua capacidade, que provoque problemas emocionais, psicológicos, tudo isso está em ergonomia. E hoje nós temos no ambiente de trabalho o estresse e a depressão, que são assim muito presentes. Além de todas as questões ergonômicas físicas, nós temos as psíquicas. E as psíquicas têm uma particularidade bem interessante e é preocupante em vista do INSS, porque ela não tem um exame que você consiga olhar lá o cérebro da pessoa e dizer tá com depressão. Não existe. É a respeito, ela é determinada por laudo. Então, se você chega lá no médico no dia da perícia e diz assim, chora, não consigo trabalhar, eu penso em trabalho, olha, meu coração acelera, pronto, tá com síndrome de Burnout, você não pode voltar para o trabalho. Então, é algo assim muito subjetivo. E aí é que tem muitas vezes os espertinhos se afastando, alegando depressão ou estresse. Tá? Então, isso é bem preocupante, essa questãozinha aqui. E aí, como que as empresas combatem isso? Combatem através de tentar manter o ambiente de trabalho o mais acolhedor possível, que é aquela questão do bem-estar, provocar o bem-estar. Tá? Então, às vezes fazem campanhas de alimentação, como se alimentar corretamente, contra tabagismo, contra alcoolismo, porque se ele tem que estar bem, e para ele estar bem, ele tem que combater isso e se alimentar direito, né? É a primeira coisa.
terminamos, então, falando da diferença entre NR, NBR e IN. São 3 tipos de normas diferentes. Em 1 minuto, eu vou tentar contextualizar. NR é isso que nós estamos falando até agora. Está lá na CLT, ela é direcionada para os trabalhadores seletistas e tem poder de lei, tá? Ela é elaborada por quem? Comissão tripartite, governo, trabalhadores e empregadores, né? Claro, seus representantes, não todos. NBR vocês viram muito em desenho técnico, tá? São as normas da ABNT. A ABNT é uma associação e ela não é do governo, ela é privada. Então as NBRs, elas ditam padrão. Não tem poder de lei, porque elas não são homologadas pelo governo. Elas são elaboradas e publicadas por uma instituição particular. Elas trazem uma norma sobre, sei lá, potência de um motor, uma norma sobre tamanho de parafuso, uma norma sobre trabalho acadêmico, uma norma sobre tipos de linha lá em desenho técnico, sobre como fazer uma cota. Então a NBR, ela é privada. As NBRs, elas precisam ser pagas. Nós temos acesso aqui como instituição de ensino, mas para o ambiente de trabalho ela precisa ser paga. Se você está fora da NBR, do que dita, você não vai ser preso, não vai ter nenhuma responsabilidade legal, né? A NR sim, tem responsabilidade legal. NBR, não. Você apenas, talvez, não tenha para quem vender o teu produto, né? Se você não seguir a NBR. Ou o professor vai olhar e vai te dar 0 na avaliação, porque você não seguiu o padrão. Fechou? Então, particular, privada, não tem consequência legal. IN, ela é em cada estado, nós temos as INs, instruções normativas, elas estão no ambiente de trabalho porque elas são elaboradas e fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, tá? Então, as INs nos diz assim, sobre a segurança do público, então é uma IN que vai dizer o extintor de incêndio, o hidrante, sei lá, todas as questões, a saída de emergência, tudo isso que vai ditar sobre essa parte da segurança do ambiente são as INs. Fechou? Diferença das 3. Encerramos.